Você já ouviu falar sobre surdez súbita? Isso pode acontecer muito rápido e normalmente em apenas um dos ouvidos. E se o problema de saúde não for tratado rápido, pode causar danos, gente, permanente. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o otorrinolaringologista Thiago Zago, que já está aqui com a gente. Muito obrigada por vir até aqui, por estar aqui nos nossos estúdios. Eu já começo perguntando o que é a surdez súbita? Não é um caso normal, né? Primeiro, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com você, Elissa, com as pessoas que nos assistem, né? Sim. A surdez súbita não é uma doença realmente tão comum, ela acontece entre 20 mais ou menos, acomete 20 pessoas a cada 100 mil habitantes. É subdiagnosticada, ou seja, tem muitos casos que acontecem e acabam não tendo diagnóstico, né? Nos Estados Unidos existe uma estimativa de que aconteçam 60 a 65 mil novos casos por ano. E a surdez súbita é um tipo de perda de audição que acontece por uma inflamação no ouvido interno ou no próprio nervo auditivo e que causa uma perda de audição muito rápida, geralmente dentro de 3 dias. Daí vem o nome surdez súbita. Então, na prática, aquele paciente que está ouvindo bem e de uma hora para outra percebe que não está ouvindo nada ou quase nada, porque a perda pode ser tanto completa ou parcial. E geralmente realmente acontece de um dos lados. 98% dos casos acontecem de um único lado. Tá. E aí, o que chama a atenção é que às vezes a pessoa demora para buscar tratamento, né? Porque ela fala, será que eu fiquei surda mesmo? A gente demora às vezes para identificar, né, doutor? Sim, exatamente. E isso é muito importante. Porque como a surdez súbita geralmente não vem acompanhada de dor, não vem acompanhada de sangramento, não tem nenhum sintoma de infecção, o paciente acaba pensando, deve ser um pouco de cera, ou isso vai melhorar rapidinho, e acaba não procurando ajuda rápido. Isso é muito importante na surdez súbita. A surdez súbita é uma emergência dentro da área de otorrinolaringologia. Por quê? Existe uma janela de tratamento. O que isso quer dizer? Que se nós começarmos o tratamento dentro dos 10 primeiros dias, existe uma chance razoável de reverter completamente ou parcialmente essa perda de audição. Mas os melhores resultados acontecem quando a gente começa o tratamento entre 48 a 72 horas do início do quadro. Então, procurar um otorrino logo que esse sintoma comece é fundamental para que a gente consiga reverter essa situação. E qual que é o sintoma? É apenas a perda da audição mesmo? Sim. A perda de audição, muitas vezes, ela é acompanhada de zumbido. O zumbido costuma ser uma consequência da perda de audição. Então, é muito frequente o paciente sentir um zumbido, sentir que a audição caiu muito, uma sensação de ouvido abafado. Em geral, são apenas esses sintomas. Alguns pacientes, no começo da crise, podem ter um pouco de tontura, mas, via de regra, eles não sentem muita coisa. Somente um zumbido, por conta da perda de audição. E aí, muitas vezes, percebem até por conta do celular. Olha, nossa, hoje meu celular não está funcionando, não está funcionando meu celular. E troca de ouvido e percebe que o problema não é o celular, é o ouvido dele. Olha. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce. Entendi. Agora, isso pode acontecer com adultos, com crianças? Qual que é a faixa etária que Olha, isso pode acontecer em qualquer idade. A incidência aumenta conforme a gente vai envelhecendo, mas o pico de incidência é entre os 40 e 60 anos de idade e não há uma predileção entre homens e mulheres, acontece em ambos os gêneros com a mesma frequência. O senhor falou que é inflamação, né, que causa isso. Mas como essa inflamação é causada? Sei lá, na piscina, né? Frequentei muito a piscina, inflamou, não sei, o que pode causar a inflamação? Essa inflamação do nervo auditivo ou do ouvido interno, ela não tem relação com o ambiente externo. Ou com uma otite, ou com uma infecção entrou na piscina, enfim. Os mecanismos mais aceitos hoje talvez de uma reativação viral, de uma doença autoimune que seja limitada ao próprio ouvido interno. E existe, né, em 1% dos casos, o caso de um tumor, que chama neurinoma ou chivanoma do acústico, mas esse é 1% dos casos. Algumas doenças autoimunes também podem estar associadas à surdez súbita, mas em 90% dos casos a gente investiga e não acha uma causa específica. Nós chamamos isso de idiopático, ou seja, aquele processo que está acontecendo, mas nós não temos uma causa específica. A ideia de ser uma inflamação do nervo auditivo veio porque essa doença responde muito bem ao uso de corticosteroide, que tem ação anti-inflamatória. Então, por isso que a gente hoje adota a ideia de que seja uma inflamação ou localizada do ouvido interno ou no próprio nervo auditivo. Então não tem nada a ver com o uso de fone de ouvido alto, né? Porque hoje em dia muita gente usa muito fone de ouvido, cada vez mais, né? Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação. Apesar de uso de fone de ouvido alto, trauma acústico ser a principal hoje causa de perda de audição em jovens, não tem relação com surdez súbita. O trauma acústico ele é uma coisa que acontece paralelamente, mas não se relaciona com a surdez súbita. O senhor disse que então é difícil de identificar, né? Mas o senhor já teve vários casos, já atendeu vários casos de pacientes assim? Sim, isso é muito frequente. Como eu sou especialista em ouvido, isso é muito frequente, a gente vê no consultório. E
Claro, conforme a gente vai divulgando isso, os pacientes vão realmente entendendo e acabam, graças a Deus, procurando auxílio mais cedo. Mas eu vejo com uma certa frequência. Apesar de não ter, como eu falei, 20 casos, geralmente a cada 100 mil habitantes, pelo fato de eu ser especialista nisso, eu acabo vendo com muita frequência. Então, quase toda semana eu acabo vendo um caso. O uso de cotonete pode causar esse tipo de problema? Não, apesar do uso de cotonete não ser recomendado, ele não está relacionado à surdez súbita. O que pode acontecer com o uso de cotonete é um trauma no conduto auditivo, no tímpano, até perfuração de tímpano, e o paciente vir a ter uma perda de audição por uma outra razão, mas não que isso esteja associado. A surdez súbita, ela está localizada no ouvido interno ou no nervo auditivo, que são estruturas muito profundas, então não tem como ter muito acesso ali com cotonete, ou com água de piscina, ou com um mosquito que entrou no ouvido, enfim, não costuma ter relação então, com se isso. você tiver com a surdez súbita em um lado e passar o cotonete, depois passar o mesmo lado do cotonete do outro lado, não vai passar, porque a informação está lá dentro. Exato, apesar de não recomendar passar em um dos dois, mas tem gente... mas não é uma doença infecciosa, então ela não vai ser transmitida nem para um ouvido, nem para o ouvido de outra pessoa. Entendi. E o senhor falou, não é recomendado o uso do cotonete? Não, o uso de cotonete não é recomendado. A gente recomenda só a limpeza externa com uma toalhinha úmida, um lenço umedecido, mas não se deve usar o uso de cotonete justamente porque o cotonete, ele pode, além de acabar empurrando a própria cera que está dentro, aqui na portinha do conduto auditivo, pode causar laceração ou machucado no conduto auditivo interno, lacerações da membrana timpânica, então não é seguro usar. E muita gente usa, né? Sim. Então, os sintomas da surdez súbita seria só a dor, sentir uma dor, coceira, alguma coisa? Nada, só some, não ouve nada. É esse o grande problema da surdez súbita, ele não dá sintomas tão exuberantes. Além da perda de audição, não causa dor, não causa sangramento, não dá febre. Então, por isso que o paciente às vezes fica esperando, eu acho que isso é uma ceguinha, isso vai melhorar, vamos esperar um pouco. E aí, às vezes, ele acaba chegando com 2, 3 meses no consultório e aí realmente a gente já perdeu essa janela de tratamento. Claro que, mesmo o paciente perdendo a audição completamente ou parcialmente, ainda há coisas que a gente possa fazer em sentido de reabilitação, mas não de retornar à audição original que ele tinha antes. Acaba perdendo, em alguns casos perde parte da audição, né, senhor? Em alguns casos eles podem perder parte da audição, alguns perdem completamente a audição. Isso também é um fator prognóstico, né? Então, assim, quanto maior a perda, maior a dificuldade que nós vamos ter para revertê-la. E aí, quando a pessoa perde parte da audição, ainda é possível usar aparelho auditivo? Sim, se a gente estiver falando no momento em que já se passou esse tempo que a gente pode tratar com corticosteroides, né, que são medicações que podem ser usadas tanto por boca e também injetáveis dentro do próprio ouvido, que tem uma ação muito melhor, tem uma taxa de sucesso de 80% se feita realmente dentro dos primeiros dias. Se passou essa janela e o paciente ficou com essa sequela, seja ela total ou parcial, né, é possível pensarmos desde um aparelho auditivo para reabilitação, numa perda um pouco menor, até um implante auditivo numa perda total. Boa notícia, pelo menos, né? Sim. Então, hoje em dia, tem muitas tecnologias que podem auxiliar nesse tratamento, nessa melhora para esses pacientes, né? Sim. Hoje em dia, eu digo para os meus pacientes que nós temos tecnologia para resolver todos os casos de surdez. Não há por que ninguém sofrer com perda de audição hoje em dia. Nós temos tecnologia e isso é acessível. Ou seja, então, vamos repetir para o pessoal. É importante procurar atendimento médico imediatamente. Se você perceber que está perdendo a audição, perdeu, né? Porque é súbita, né? Não é perdendo. Essa é a diferença dos outros casos, né? Sim, a gente fala em 3 dias, mas geralmente isso é questão de horas. Muitas vezes o paciente realmente percebe de uma hora para outra. Por exemplo, foi dormir e acordou no dia seguinte com a perda de audição. Então, realmente é coisa de horas mesmo. Aí já tem que procurar logo o atendimento médico. O mais rápido possível. Se o tratamento começar entre 48 a 72 horas, claro que a gente faz vários exames quando o paciente chega, mas a gente não espera nenhum exame para começar o tratamento justamente porque a gente tem essa urgência de começar o mais rápido possível. Então, o paciente percebeu que perdeu a audição, principalmente de um lado só, procure ajuda médica o mais rápido possível. Porque a infecção ela pode aumentar cada vez mais, é isso? E aí o dano é maior? Não, a inflamação ela vai continuar. Não é uma infecção, né? É uma inflamação. Não há bactéria, vírus ativo ali, tanto é que a gente não usa, antigamente se usava antivirais, hoje a gente não usa mais, que não há nenhum benefício de usar antiviral nessa doença. Não é que a inflamação vai aumentar, mas a inflamação leva à morte das células. Então, quanto mais tempo essa inflamação continuar, mais as células morrem e não conseguem se regenerar, e aí por isso que o paciente fica surdo permanentemente. Então, procurem logo um médico. Sim. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pelas informações. A gente agora vai ficar mais atento, né? O pessoal de casa, então fiquem atentos. Se você perder a audição, né? Tiver uma surdez súbita, já procure logo uma ajuda médica, procure um especialista, né, doutor? Sim.
Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.